Olá, boa noite. Rita Sanches, bem-vinda. Natália, a esposa já está aí. Stephanie, bem-vinda. Tá me ouvindo bem? Tudo certo aí? Dá um ok? Boa noite. Ok, sim, obrigado. Muito bem, vamos chegando. Mais uma live, mais um ao vivo. Hoje o tema: isolamento social e impactos nos relacionamentos. Muito bem, ok. Bom, vamos começar então. O pessoal vai chegando aí daqui a pouquinho. O que o confinamento ele pode trazer para a gente neste período de isolamento? Quais são os efeitos que esse confinamento nos traz e quais são os sintomas que a gente pode fazer? Essa e outras reflexões a gente vai desenvolver nesta noite. Então vem comigo. Bem, o primeiro ponto é a irritabilidade. A gente fica bastante irritado. Bem-vindo, Leonardo Campos, muito bem-vindo. Sabemos que a irritabilidade é um ponto que se coloca aí quando as pessoas se encontram em situação de confinamento. E tudo pode ser motivo de ficar impaciente, como cair um copo no chão, o fato de acordar mal-humorado porque não dormiu bem, estressado, a Rita Sanches colocou, isso mesmo. Essa irritabilidade, pelo fato das pessoas estarem em situação de confinamento, elas ficam mais sensíveis. Uma vez mais sensíveis, elas ficam mais solícitas, mais vulneráveis à irritação. Aí a gente começa a desenvolver ansiedade, a gente começa a desenvolver uma sensação de impotência, porque tudo que está à volta, Núria, a gente pode ver que fica difícil porque foge ao nosso controle. Então, a gente pode controlar o que está aqui, diante da gente, perto da gente. Agora, aquilo que está longe do nosso alcance, que é a questão do isolamento, a gente fica nessa situação de impotência porque realmente não dá para fazer nada em relação a isso. A única coisa que dá para fazer é você se concentrar naquilo que está à sua volta, a sua família, a sua casa, as suas coisas. Isso dá para controlar porque está perto de você. O que mais o confinamento pode produzir? Muito bem. Perda de noção do tempo. Parece que todo dia é domingo. Então, os horários eles se estendem mais. Edna, boa noite, bem-vinda. A Bruna, a Del, a Núria, sejam bem-vindos, boa noite. O que o confinamento pode trazer? A perda de noção do tempo, porque parece que todo dia é domingo, os horários se estendem mais e fica uma bola de neve. Você vai acordar mais tarde, porque você não tem um compromisso logo cedo para sair de casa. Você vai tomar café mais tarde, vai almoçar mais tarde, vai tomar um lanche à tarde mais tarde, vai jantar mais tarde, vai tomar banho mais tarde, enfim.
e tudo vai embolando. E passa o dia, e no final do dia dá a impressão que você não produziu muito, dá a impressão que você não fez aquilo que gostaria de ter feito. Então é uma situação de bola de neve, né? E parece que todo dia é domingo. É interessante porque a gente fica aí 6 dias aguardando o domingo. E o domingo, que é o fim de semana por excelência, ele está aí justamente para você mudar da rotina da semana. Mas quando você vê que todo dia é domingo, parece que perdeu a graça. Olha só o que o isolamento pode produzir no comportamento das pessoas. Tami, bem-vinda. Vazio e angústia, os sonhos. As pessoas têm tido mais sonhos noturnos de liberdade, uma sensação de sonhos que aparecem como, por exemplo, bastante sonhos comuns. Sonhos que as pessoas sonham que estão viajando, que estão passeando, que estão vendo pessoas queridas, que estão em situação de liberdade e, ao mesmo tempo, elas se dão conta que era apenas um sonho. Márcia, bem-vinda, boa noite. O cansaço da nova rotina, é isso que produz. Existe uma nova rotina estabelecida aí, mas que esse esforço da adaptação faz com que as pessoas acabem se cansando desta nova rotina. Porque as pessoas querem desafios, as pessoas querem sair, as pessoas querem trabalhar, as pessoas querem viajar, querem passear. E olha que você dar uma volta na quadra, no bairro, mesmo que sejam umas voltas nas ruas acerca da sua casa, já faz toda a diferença, porque você está arejando a sua cabeça, você está espairecendo, e isso faz bem, né? O seu corpo vai produzir mais oxigênio, o seu cérebro vai oxigenar melhor, a sua corrente sanguínea vai fluir melhor, enfim. É justamente esse cansaço que nos desafia o tempo todo, e aí a pessoa vai se enchendo de ansiedade, vai ficando ansiosa porque não se sabe até quando vai, e se vai aguentar, e não dá para ter uma perspectiva, um horizonte sobre o futuro, realmente não dá. E isso traz angústia para as pessoas, porque elas não sabem o que fazer com este tempo de agora. A falta de perspectiva de futuro, que envolve a dor da saudade das pessoas queridas, dos lugares que gosta de visitar, de eventos, a preocupação com estabilidade de trabalho, a preocupação com a vida financeira, essa ansiedade muito exagerada, causada pelo estresse, como colocou a Rita, é justamente aquilo que pode desencadear uma crise de pânico. Aí vem os sintomas psicológicos, na semana passada a gente falou bastante disso, das pessoas que têm ido ao hospital com sintomas parecidos com o Covid, mas que na verdade os exames são investigados e não aparece nada. A pessoa está fazendo sintoma porque isso é causado por uma questão emocional, por conta do estresse. O organismo vai produzir mais cortisol, o cérebro produz esse hormônio do estresse em excesso, e isso acaba desenvolvendo essa ansiedade e esse funcionamento acelerado, isto é, faz com que a pessoa acabe trabalhando a mais que a média. Aí a pessoa pode ter insônia, pode ter sintomas de dor de barriga, enxaqueca, gastrite, enfim, e assim por diante. Agora, daí vem uma desorganização mental. Às vezes as pessoas ficam até confusas, alguns espasmos, alguns episódios de tontura, e aí vem tédio. Tudo isso causado pelo isolamento. E esse tédio é um sintoma que pode indicar um sentimento de vazio, uma falta de vontade de realizar atividades rotineiras, que é o que estava posto anteriormente, o trabalho, os estudos, a rotina de passeios, de rever colegas, enfim, os familiares distantes, enfim, a vida que era antes. E esse esforço em se manter bem causa até um desinteresse pela realidade vivida, né? Ou seja, este tédio é causado pelo esforço em excesso de mudança disso que está posto aí, dessa realidade de isolamento,
mas que uma vez não dando certo, uma vez frustrada, isso pode gerar uma frustração porque esse esforço foi em vão. Então aí fica uma roda, fica um ciclo vicioso, né? A pessoa se esforça, não consegue, coloca uma perspectiva e ao mesmo tempo cai numa frustração e começa tudo de novo. Sabemos até de surtos psicóticos. O que são os surtos psicóticos? São episódios isolados, né, de uma desorganização da representação da realidade, desencadeando em si, assim, uma vivência não significável, ou seja, a pessoa não deu conta de digerir, de significar, de representar essa realidade que está posta aí, que é o isolamento. Os seus recursos psíquicos, que cada indivíduo tem, não deram conta. Então isso pode gerar um surto psicótico. A realidade ela é muito dura, né? A realidade ela é bastante pesada muitas vezes. E isso faz com que a gente vá buscar outros recursos, né? Se nós temos aí uma ansiedade colocada, porque a realidade está aí, e a gente vai precisar dar conta a partir do que nós temos, da nossa vivência, do que aprendemos, de tudo aquilo que a gente carrega dentro de nós. Só que muitas vezes não dá conta. E, como já dizia Freud, essa realidade ela é muito dura. A realidade é dura em si, o princípio da realidade. E, ao mesmo tempo, se nós não usarmos de fantasias, isto é, da nossa imaginação, a gente não dá conta. Hoje pela manhã, voltando do mercado, eu observei uma pessoa que estava entrando, abriu a porta do seu carro, estava entrando no carro e antes disso ele ergueu os pés e bateu um contra o outro. Isso no asfalto, aqui não tem estrada de terra aqui perto. Então, é como se ele estivesse ficando livre ali dos vírus, do Covid. Ou seja, na prática isso não acontece. É impossível, né, você bater um pé contra o outro e os vírus caírem. Mas na cabeça desta pessoa, ele se sentiu bem. Isto é, ele conseguiu baixar a tensão. Essa tensão da ansiedade e do isolamento. Olhando aquela cena, eu fiquei a pensar sobre isso. Mesmo a pessoa sabendo inconscientemente que aquilo não funciona, mas ele precisou fazer aquilo para ele se sentir bem. Ele precisou e precisamos encontrar recursos para nos confortar, sobretudo neste tempo em que passamos, para que possamos dar conta desta realidade. Este princípio da realidade, que é tão duro, dizia Freud, é aquele princípio em que precisamos encarar de frente. Como, por exemplo, você acorda logo cedo em um dia frio e chuvoso, mas precisa levantar para trabalhar, mesmo não estando afim, mesmo não estando com vontade, porque você precisa trabalhar. O seu filho está na escola, você estava com seus colegas num barzinho, batendo um papo, deu horário, precisa pegar o seu filho na escola. Daria vontade, talvez, de continuar um pouco mais o bate-papo, mas o princípio da realidade vai dizer, não, eu preciso ir lá, este é o meu dever, e assim por diante. Então, esses impactos nos relacionamentos vão causando a impaciência, vão causando tendência a uma rispidez. Essa tendência à rispidez está justamente com as pessoas das quais convivemos diariamente. As pessoas que estão em nossa casa, que estão em nosso convívio. Por mais que seja impressionante, sobretudo com as pessoas que amamos, né? Porque o amor e o ódio caminham muito perto um do outro, eles caminham lado a lado. Então, quando você é ofendido pela pessoa que você ama, ou vice-versa, você acaba, em pouco tempo, ficando muito chateado com essa pessoa, porque você a ama muito. Então, cuidado, né? A impaciência neste tempo de isolamento vai te desafiar, porque é um tempo de ansiedade muito alta e o confinamento te traz esse desafio, essa tendência que vocês podem ter à rispidez, à rigidez,
sobretudo com quem está perto de você. E, infelizmente, existe aí, apontam as pesquisas, do aumento de violência doméstica, sobretudo entre os casais e entre os casais com as crianças também. Então, é um tempo realmente de reflexão e de se conhecer, ver, isso eu tenho falado bastante aqui, ver, observar como que está o seu funcionamento, como que você está em relação às suas emoções. Eu vi que chegaram mais pessoas aqui nesta live, neste ao vivo, a Zenaide, a Maria Castro, a Regina, o Anderson, a Maju, a Nelise e a Keka. Sejam todos bem-vindos, que bom tê-los aqui. Muito bem, dando continuidade, prosseguindo com os impactos nos relacionamentos. A relação entre os casais fica cada vez mais desafiador. Desafiador. Por quê? Porque você precisa conviver com aquela pessoa que você ama. E, ao mesmo tempo, você precisa aprender a respeitar. A respeitar. E esse respeito vai também pela linha do conhecer as necessidades do outro. Por exemplo, se o marido ou a esposa acaba de chegar em casa, a pessoa vem com toda aquela carga da rua, viu bastante gente, teve um excesso de informações, ela precisa chegar e ficar mais calma, porque ela precisa processar esse monte de informações que foram colocadas ao longo do período em que a pessoa esteve fora. E se você chega na sua casa e a sua esposa ou seu marido já vai te bombardear com um monte de coisas, por exemplo, com reclamações, com críticas, com um monte de problemas, você vai poder ficar bastante irritado ou desconcertado porque você está chegando. Agora, quando existe uma empatia da outra parte, a outra pessoa pode dizer boa noite, enfim, vai se cumprimentar como quer e dizer do que você precisa. Muitas vezes a pessoa precisa tomar um banho, precisa ficar em silêncio, precisa ficar quietinho, sentar no sofá, depois que faz todo o seu protocolo de higiene, para processar aquilo. Aí sim a pessoa vai chegar de verdade. Quando a pessoa chegar de verdade, aí o outro pode abordar e dizer: então, tudo bem? Podemos falar agora? Eu gostaria de falar com você sobre isso, sobre aquilo. Como foi o seu dia? Enfim, então essa é uma atitude de bastante maturidade, porque faz com que você se coloque no lugar do outro. Faz com que você se pergunte qual é a necessidade do outro, do que ele está precisando. Então, se você trata o seu marido ou sua esposa dessa forma, você está dando um modelo para que essa pessoa possa fazer o mesmo com você. Você pode muito bem também estar do outro lado. Amanhã pode ser você que esteja chegando na sua casa e o seu esposo ou sua esposa pode te acolher, te receber. Às vezes você está cansado, está querendo um abraço, está querendo desabafar, está querendo escutar. E assim você vai seguir entendendo. Mas se você aborda a pessoa com bastante ansiedade, você pode deixar a pessoa também ansiosa com a sua ansiedade. Ou a pessoa que está chegando de fora pode chegar toda carregada de ansiedade e pode passar essa ansiedade para você que estava tranquilamente na sua casa, talvez por você não saber lidar com este nível de ansiedade. Então, respeitar os limites entre você e o outro, falar, escutar, fazer silêncio, tudo isso faz parte de um bom relacionamento. Saber escutar quando o outro está falando, não vale você ficar pensando o que você já vai falar em seguida, mas prestar atenção realmente naquilo que o outro está falando, sem interromper. Atenção neste ponto, não interromper, deixa fluir, deixa a pessoa falar, deixa a pessoa se expressar, não completar a frase. A gente vê isso bastante entre as pessoas, sobretudo entre os casais,
não se apressarem em completar a frase. Às vezes o outro tem um raciocínio mais lentificado do que você. Você pode ter um pensamento um raciocínio mais acelerado, funciona desta forma, mas o outro não. Então é saber respeitar o tempo do outro, o tempo de processamento. Respeitar os limites. Quando a gente fala de limite, é tanto da fala, como do espaço, como do fazer silêncio também. Porque quando você faz barulho, às vezes você quer ouvir um som alto, mas o outro não quer, o outro quer ler um livro, quer ficar em silêncio, e você vai respeitar o espaço do outro. Quando você faz barulho demais, você invade o espaço do outro. Quando você entende o espaço só como presença física, é bem diferente, porque não é só a presença física, é também o falar, é também a comunicação verbal e não verbal. E agora a relação entre pais e filhos. Essa relação, sobretudo neste tempo de isolamento, faz com que a ansiedade das crianças fiquem lá no alto. E isso é bastante preocupante, porque pelo fato delas estarem sem a sua rotina de escola, de brincadeiras, de rever colegas de turma, de passeios, isso faz com que elas fiquem com uma energia no sentido de vontade, bastante acumulada. Então vai chegar uma hora que elas vão ficar quase que para explodir, porque elas precisam brincar, né? A atividade das crianças é brincar. E a ansiedade nas crianças é normal, desde que também respeite um certo limite. Se você percebe que a ansiedade da criança está muito acima do normal, sobretudo neste tempo de isolamento, fique atento, procure dar mais atenção, conversar, procure entender o que os seus filhos querem. Isso para aqueles que têm filhos. Agora, existem pessoas que também têm contato com outras crianças, com sobrinhos, enfim, os avós com os netos, mas aqueles que têm o contato, mesmo que virtualmente, pode observar tudo isso também. Vocês estão me ouvindo bem? Tá. Tudo bem aí? Para quem chegou? Ok, Daiane. Fê Teixeira, ok. Muito bem, Caroline, bem-vinda. Fernanda e Daiane, sejam bem-vindas. Tá dando para me ouvir bem? Tá me vendo bem? Ok, obrigado. Então vamos continuar. Até aqui tudo bem? Ok, mas daqui a pouco eu já vou abrir para as perguntas. Vamos continuar aqui, ok, Fê? Vamos continuar aqui a nossa exposição. Então veja bem, como eu estava falando, essa relação entre os pais com os filhos é bastante desafiador sempre. Por quê? Porque está te testando o tempo todo. Então, para você garantir que os seus filhos estejam bem, falando mesmo de ansiedade, você precisa estar calmo, você precisa estar bem. Não dá para cobrar que os filhos estejam bem se você está agitado. Não dá. E o Debrando, bem-vindo. Então, aumentar o vínculo, aumentar a confiança que você tem em relação às crianças é bastante proveitosa. Por quê? Porque faz com que você esteja fortalecendo essa segurança que as crianças esperam em você. Seja em você pai, seja em você mãe. Porque faz com que elas se sintam também seguras. Bem-vindo, Darlan. Veja só, aumentar o vínculo, fortalecer essa segurança, esse porto seguro, fortalecer essa ponte que a criança espera que você seja neste tempo entre o medo e a confiança, faz com que você entenda a sua responsabilidade de ponte. Então você vai ser justamente isso. É tempo de qualidade para você escolher brincar. E brincar é coisa séria. A criança precisa brincar. Conversar, desliga a TV, se desconecte do celular, senta na altura dos olhos, procure entender se a sua criança está ansiosa, se a sua criança está precisando de atenção, porque ela pode te chamar a atenção de uma outra forma, ela pode chamar a atenção fazendo aquilo que não se deve, travessuras, quebrando as coisas,
jogando brinquedos. Então isso é um sinal de que a criança pode estar pedindo socorro, pode estar sinalizando, ok? Combinados. Os combinados funcionam bastante com crianças. Senta, conversa, combina com a criança o que precisa fazer e a criança vai seguir certamente e vai dar certo com você. Em relação ao tempo, esse tempo de confinamento faz a nossa ansiedade estar bastante alta e, ao mesmo tempo, te desafia em relação à sua organização. Aquilo que eu falava no início desta live. Parece que o tempo escapa das suas mãos. Parece que você tem aquela impressão que ficou o dia todo apagando o incêndio e que chega no final do dia dá a impressão que não fez muita coisa. Mas, na verdade, você não cumpriu um cronograma proposto. Então, a dica que eu te dou é, faça um cronograma com horário e função. Coloca o horário, atividade, o horário, atividade. Às 7 da manhã acordar, por exemplo, às 9, às 8 tomar café, das 9 às 10 ler um livro e assim por diante, até a noite. E assim você consegue, de domingo a domingo, ter um roteiro e seguir este cronograma. Vai fixar num lugar à vista, na porta da geladeira, por exemplo, no seu escritório, e assim seguir. Aí isso vai fazer com que você deixe de ter essa impressão de que o tempo está escapando, de que você está ficando à deriva em relação ao tempo. Mas use o tempo a seu favor. Isso também vai ajudar a baixar a ansiedade e vai fazer com que você possa usar o tempo a seu favor e de forma funcional e organizada. Privacidade e tempo são duas coisas que valem bastante ouro hoje em dia. A privacidade em relação ao silêncio, a tudo que você tem à sua volta, ao seu espaço físico. Quem de nós não gosta de ter um cantinho, né? Você deve ter aí o seu canto. Qual é o canto que você mais gosta da sua casa? Alguns gostam do banheiro, na hora do banho, colocam uma música. Outros gostam do quarto, na hora de ler, livro de cabeceira. Outros gostam do escritório. Outros gostam de cozinhar, a cozinha fica sendo um lugar bastante visitado e assim por diante. Qual que é o canto que você gosta? Quando você se sentir bastante entediado, vá para este canto, vá para este lugar. Avise os seus familiares, olha, eu vou ficar aqui por 1 hora, eu preciso colocar minha cabeça no lugar, eu preciso me acalmar. Quando você se sentir bastante ansioso, faça isso. Vá lá para o seu quarto, vá para este lugar que você tenha a sua energia, ou seja, o seu clima esteja sempre balanceado quando você está neste lugar. Alguns gostam de alguns rituais, como por exemplo ler um livro, alguns gostam até de acender um incenso, outros gostam de ficar na rede, tirar uma soneca depois do almoço, enfim, cada um tem o seu jeito e saberá encontrar a sua privacidade para se fortalecer neste tempo, se conhecer e observar o nível de ansiedade que está neste tempo de confinamento. Estabelecer rotina, estabelecer rituais. As crianças, elas têm as suas manias, elas gostam de ter os seus rituais. Isso faz com que elas se organizem, faz com que elas consigam baixar a ansiedade e se organizar no tempo e no espaço. Vocês também podem fazer isso. Vocês podem estabelecer rotina e também rituais. Se te faz bem algumas manias, se te faz bem seguir algum protocolo, faça. Não deixe para depois, não fique protelando ou colocando isso como algo muito sem importância. Mas para você é importante. Pode até parecer estranho para outras pessoas, mas para você é importante. Isso te faz bem, é isso que importa. O outro na relação vai funcionar como espelho. O outro pode ser aquela pessoa que faz com que você enxergue a si mesmo no outro. Isto é, você pode projetar algumas coisas que são suas na pessoa que está convivendo com você. Se você está ou na pessoa que você trabalha, na pessoa que você tem algum contato. Mas falando aqui de relação de confinamento, isso fica mais intenso. Se você se incomoda com o jeito de alguém que é bastante extrovertido, por exemplo, pode ser que você
que seja uma pessoa introvertida, veja naquela pessoa este incômodo, mesmo que inconscientemente, por alguma coisa que tenha mais ou que tenha menos em você. Pode ser que você, lá no fundo, deseja ser também como essa pessoa. Deseja ser também extrovertida. Essa pessoa, por ser extrovertida, você começa a se incomodar porque quando ela chega, por exemplo, no trabalho, ela vai ser bem recebida, as pessoas vão cumprimentá-la, as pessoas estarão perto dela, as pessoas vão direcionar a sua atenção, mas para você nem tanto. Aí você começa a reclamar dessa pessoa. Isso é projeção, porque é uma coisa que você reconheceu na outra pessoa, mas que está em você, em excesso, na falta ou naquilo que realmente você deseja ter. Agora, você precisa trabalhar o quê? Empatia, saber colocar-se no lugar do outro, saber entender por que o outro funciona daquele jeito e você é diferente. E na medida que você faz isso, na medida em que você torna-se uma pessoa sensível em relação àquilo que a pessoa está aí você vai entender que você também pode ser amado, você também pode ser bem querido do jeito que você é. Você precisa então aprender o amor próprio, amar você mesmo, independente daquilo que você esteja enxergando no outro, que fala muito de você. Simone, bem-vinda. Claro. Gi, bem-vinda. A Marcinha, bem-vinda. Muito bem. Daqui a pouco, já vão aí preparando suas perguntas, vamos liberar para as nossas perguntas desta noite. Veja bem, comunicação deve ser bastante claro na relação. Você deve ser bastante claro naquilo que você quer comunicar para as pessoas que estão em situação de confinamento com você. Por exemplo, se você está emburrecido com alguma coisa, aí o seu marido ou sua esposa pergunta, tá tudo bem com você? Aí você diz, tá tudo bem, mas continua emburrado, não é coerente, né? Aquilo que você está expressando, os seus sentimentos, não estão coerentes com a sua fala. Então você precisa ser claro e dizer a verdade. O que está acontecendo? Érica Lopes, bem-vinda. Dizer, eu estou emburrecido porque hoje pela manhã você disse daquela forma comigo e essa sua atitude eu não gostei. Não gostei. Seja claro, não tem problema. Não tem problema. Tá. Veja bem, quando você se coloca numa situação em que esteja com ruídos da comunicação, né, a gente gosta de usar essa expressão, você não consegue expressar o que você está desejando, aí você vai acumulando, e isso faz com que a pessoa que está convivendo com você esteja bastante distanciada e faça com que você fique mal porque a outra pessoa não está entendendo você, e isso pode gerar confusão. Faça combinados assim como eu falei há pouco tempo das crianças, você também pode fazer os combinados e trabalhar em conjunto com as pessoas que estão na sua família. Esse é um tempo de travessia, que ao mesmo tempo precisamos regular o nosso nível de ansiedade e ao mesmo tempo saber viver e conviver de forma saudável, sem atropelar os seus sentimentos, sem atropelar as suas emoções e respeitar as emoções, sobretudo da pessoa que está aí ao seu lado no dia a dia, atravessando este tempo de confinamento. Este isolamento vai fazer com que você cresça enquanto pessoa, vai fazer com que você cresça enquanto sujeito para olhar para dentro de você. Que nada nos limite neste tempo. Eu trago para vocês aqui uma ideia de uma escritora francesa, a Simone de Beauvoir. Ela diz que nada te limite, que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja a nossa própria substância. Isto é, se você se sente escravo das suas próprias fantasias, dos seus próprios medos e da sua própria ansiedade, cuidado, porque isso vai fazer com que você esteja
bastante frustrado, porque você está perdendo a oportunidade de se conhecer. Então é hora de tomar uma decisão. Neste tempo de isolamento social, eu quero me conhecer melhor. Eu quero respeitar a minha esposa, o meu marido, os meus filhos. Eu quero estar compartilhando esta vida que estamos vivendo. E assim você vai conseguir se conhecer, conhecer melhor o outro, e assim você vai conseguir lidar melhor com a sua ansiedade. Essa realidade é bastante dura, como eu dizia no início? É, mas é possível. É possível você conseguir se conhecer e conhecer o outro e conviver de forma saudável. A gente quer de tudo isso viver em paz. A gente quer viver uma vida mais leve, com suavidade. É isso que a gente quer. A gente precisa aprender a superar todos esses obstáculos que nos são colocados e, ao mesmo tempo, entender: será que eu estou precisando de ajuda profissional? Será que eu preciso conversar com alguém? Será que eu preciso desabafar? Será que eu preciso fazer alguma atividade para me ocupar? Será que eu estou matando o tempo? Será que eu estou entediado porque eu não estou sabendo usar o meu tempo com qualidade? Essas perguntas poderão surgir e assim você pode tomar a decisão de viver uma vida melhor. Para aqueles que chegaram, que bom que vocês estão aqui com a gente. A partir deste momento está aberta a nossa sessão de perguntas. Fiquem à vontade para enviar as suas perguntas. Enquanto vocês preparam aí as suas perguntas, eu gostaria de me apresentar para algumas pessoas aí que estão chegando pela primeira vez, algumas pessoas que estão tendo esse primeiro contato. Eu sou psicólogo há mais de 10 anos e o meu foco é a ansiedade. Então eu trabalho no consultório, atendendo pessoas, ajudando e acompanhando na sua jornada essas pessoas que têm dificuldade em lidar com ansiedade. Também trabalho com palestras, tenho feito bastante material, bastante conteúdo e compartilhado lá na minha página do Facebook, Edson Castro Psicólogo, e aqui neste ambiente do Instagram. E agradeço bastante vocês estarem aqui, por bastante gente está compartilhando esses materiais que estou disponibilizando, e é importante mesmo que vocês façam isso, porque a gente sempre pode lembrar de alguém que esteja precisando, que esteja passando por bastante dificuldades neste tempo de pandemia, que é um tempo bastante desafiador e que a ansiedade fica lá em alta. Como lidar com tudo isso? Como saber encontrar o seu próprio centro? Como saber lidar com a pressão? Como saber lidar com o incerto, com o futuro que é incerto? A gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente consegue cuidar das coisas que estão aqui, mais próximas da gente. E, sobretudo, as nossas relações. Como conviver com a esposa, como conviver com o marido, como conviver com os filhos, como conviver. Vamos lá, podem começar a enviar as perguntas. Aqui nós temos uma pergunta. Natália, como controlar a ansiedade em isolamento e diante de tantas notícias difíceis? Boa pergunta. Como controlar, entre aspas, foi colocado aí. Muito bem. Eu, particularmente, não gosto muito da palavra controlar. Eu prefiro administrar. Porque a pessoa ansiosa tende a controlar a si mesmo, as circunstâncias e até pessoas. Então, a ansiedade, assim, é uma tentativa frustrada de controle. Então, como administrar, como controlar, entre aspas, essa ansiedade que é posta, sobretudo neste tempo de isolamento e diante de tantas notícias difíceis? Isso é verdade, porque o tempo todo somos bombardeados com excesso de notícias. Os números de pessoas que estão falecendo,
de pessoas que estão contaminadas, de pessoas que estão hospitalizadas, o número de óbitos, o número de pessoas que estão passando por dificuldade de emprego, até de saneamento básico. A gente sabe das tantas regiões mais distantes do nosso país, existem sim pessoas que estão sofrendo. Como manter uma saúde mental mesmo diante de tantas notícias difíceis? Sim, realmente é bastante difícil você filtrar essas notícias, e se você não souber filtrar, se você não souber administrar, você pode entrar nessa pilha dos excessos. Você pode ficar mal, porque é muita gente que você vê que está aí, que está morrendo, que está passando por dificuldades. Então, vai chegar uma hora que você vai ter que desligar. Se você vê que o excesso de informação está te fazendo mal, diminua o tempo de sua exposição a esses noticiários. Se você quer se informar, ok, não sejamos alienados, mas que você saiba dos números apenas em horários determinados do dia, e você saberá qual a medida e quais são os melhores horários para isso. Sendo assim, você vai fazer com que a sua sanidade esteja mais preservada, sanidade mental. Porque se você deixar essas notícias te controlarem, aí você vai ficar refém de tanta notícia, porque essas notícias dizem respeito à realidade, que é bem aquilo que eu falava no início. Essa realidade difícil é uma realidade que te desafia o tempo todo, é uma realidade que nós precisamos de muito tempo para digerir. As crianças brincam, os adultos trabalham e os idosos contemplam o que fez, contemplam a sua obra, a sua missão realizada. Então, o nosso papel aqui enquanto adultos é saber administrar essa distância entre a nossa sanidade mental e essa realidade. E o excesso de notícias, mesmo difíceis, é realidade. Então, se a gente não souber usar de recursos próprios, você vai encontrar os seus caminhos, como eu disse daquele rapaz que eu observei hoje pela manhã, você pode ter uma ansiedade muito, muito descontrolada e assim ficar à mercê. Ok? Tudo bem? Stephanie pergunta: como podemos ajudar o nosso parceiro nas crises de ansiedade? Stephanie, é bastante desafiador. Assim como eu disse no início, como os pais podem ajudar os filhos a administrarem a sua ansiedade, também fica aí esse desafio, né? Como que você, enquanto esposa, pode ajudar na ansiedade do seu marido? Primeiro ponto é você se cuidar. Você precisa estar bem para poder ajudar o outro. É bem aquela história do avião, quando a comissária de bordo faz as orientações iniciais. Caso aconteça algum acidente, vão cair as máscaras. Quem tiver criança ao seu lado, primeiro coloque a máscara em você, depois na criança. Por quê? Porque como você vai socorrer alguém se você estiver passando mal? Se você decide colocar a máscara no seu parceiro, você pode ficar sem oxigênio. Então, primeiro você cuida de você, para depois você cuidar dos outros. Profissionais da saúde são bem assim, porque precisam estar bem para ajudar o outro. Precisa ter tido uma experiência para poder ajudar as outras pessoas. Então, esse é o primeiro ponto, Stephanie. Esteja bem com você. Procure administrar a sua ansiedade para, caso ela ocorra, para que você possa ajudar a outra pessoa que está aí ao seu lado, o seu marido. Você pode conversar com ele sobre o que você está sentindo também, para que vocês dois coloquem e descubram que vocês estão passando pelo mesmo caminho, com as mesmas emoções,
com os mesmos sentimentos. E aí poderão se ajudar mutuamente. E Delbrando disse: boa noite, uma pena que hoje cheguei na metade da live, mas estou aprendendo bastante com você, doutor. Obrigado, Delbrando, um abraço. E obrigado pela confiança. Parabéns pelas suas explanações. Tem ajudado muitas pessoas que tenho amizade. Que bom, Delbrando. Muito obrigado por você ter colocado essas palavras de apoio. Muito bem. Quem dá mais? Quem manda mais perguntas? Obrigado. Kekarte, bem-vinda. Boa noite. Ok. Veja só, o que nós trazemos de recursos é aquilo que nós aprendemos desde criança. E nós vamos aprendendo a lidar o tempo todo com essa realidade que está aí. Então, o isolamento social, ele vem para desafiar a nossa sanidade mental, porque nós nunca estivemos numa situação como essa. Nós nunca vimos uma situação como essa. Para muitos é a primeira vez, para outros já ouviram histórias, mas lidar com essa realidade, com essa experiência que é nova, te faz uma pessoa melhor quando você decide estar bem. E olha que pesquisas apontam que nós tomamos cerca de 365 decisões em um só dia. Olha que interessante. Então, quantas vezes você vai decidir ao longo do dia? A roupa que você vai colocar, o jeito do cabelo que você vai colocar, o livro que você vai ler, o programa que você vai assistir, o que você vai comer, o que você vai beber, enfim. Essas decisões fazem com que você possa se organizar ao longo do dia. Então você vai se modelando sempre ao longo dos dias, ao longo da vida. E essas decisões podem te fazer bem ou podem te fazer mal. Então não dá para admitir você ficar mal. Porque se você decide ficar bem, você vai ficar bem desde o início do dia. Né? Não dá para ficar o dia todo com pijamas, todos os dias. Né? A gente está acostumado a ficar pelo menos um dia, sei lá, de vez em quando, com pijamas, por algumas horas, ou mesmo aquele dia que a gente estabelece como o dia do pijama, ou da pantufa, como quiserem, mas estar todos os dias deitado na cama por muito tempo. E aí você pode se perguntar, por que eu estou assim? Eu não era assim. Você pode se arrumar para o seu marido, para a sua esposa. Você pode colocar uma roupa bonita, mais bonita, uma roupa que você costuma sair e que por hora não está saindo mais por conta deste isolamento social. Mas você pode se arrumar, pode arrumar o cabelo, as mulheres podem passar a maquiagem, os maridos que estão aí muito cabeludos, muito barbudos, se questionem. Vamos se cuidar para que o outro também veja você bem e para que o outro também esteja bem. Então você pode entender que este tempo de isolamento social, e eu falo isolamento social entre aspas, porque o isolamento social é em parte. Nós estamos em contato com as pessoas, mesmo que virtualmente. Então nós não fomos retirados do convívio das pessoas desta forma, mesmo que virtual, não estamos numa ilha deserta. Nós temos contatos com as pessoas. O que mudou aqui é que nós não temos mais aquele contato habitual presencial, contato físico. Mas você pode estar bem com você pode tomar essa decisão e ao mesmo tempo pode ajudar o seu parceiro, pode ajudar a pessoa que você convive, seja o seu marido, seja a sua esposa, seja os seus filhos, mesmo com simples gestos, mesmo no gesto de se arrumar, de se ajeitar, de colocar uma roupa mais apresentável para que você fique bem. E isso te traz uma atitude, né? Você se arrumar, colocar uma roupa melhor, isso te traz uma atitude até na sua postura, até no jeito de falar. Faça essa experiência que você vai ver.
Como que a gente pode controlar melhor, né, administrar melhor a nossa ansiedade neste tempo de isolamento? Quais são as dicas que a gente pode passar para vocês nesta noite? Olha, o primeiro passo é você começar a pensar o que você está pensando. Sim, o que você está pensando ao longo das horas? Qual é a qualidade dos seus pensamentos? Você tem pensado muitas coisas pesadas, muitas coisas negativas, como, por exemplo, o medo da morte, o medo da contaminação do vírus do Covid-19, o medo de ir para o hospital, o medo de não saber o que vai acontecer, aquele travamento, aquela sensação de que parece que não vai ter fim, parece que você não vai dar conta. Você pode então começar a questionar os seus próprios pensamentos, entender como eles estão funcionando, de onde eles estão vindo, e eles podem atuar aí como sabotadores. Os pensamentos criam armadilhas e podem te levar para caminhos desconhecidos. Então comece a avaliar como estão os seus pensamentos. A cada 2 horas, uma dica, por exemplo, a cada 2 horas, você pode parar, nem que seja 1 minuto, anote quais têm sido os meus últimos pensamentos nessas últimas 2 horas. E você vai anotando, vai fazendo um relatório, um diário, e ao longo de 5 dias, de uma semana, dá uma folheada e veja qual tem sido o maior número, qual tem sido a qualidade dos seus pensamentos a cada 2 horas. Em que mais você está pensando? Aí você vai começar a identificar. É como uma música que fica martelando, martelando, aquela música chiclete, sabe? Então, os pensamentos são assim. Comece pelo pensamento. Comece também, outra dica, como controlar você mesmo aí nesse tempo de isolamento, é você observar mais a sua respiração. Observe mais a sua respiração. Quando você começa a perceber que a sua ansiedade começa a subir, respire, inspire, expire. E retoma, recomeça. Porque se você entra dessa forma tão acelerada nas suas atividades, isso pode fazer com que você fique cada vez mais acelerado e o seu dia vai tomando essa proporção de aceleração e você não consegue mais acompanhar, você não consegue mais distinguir o que é seu, o que é do outro, por que os noticiários te fazem tão mal, por que o seu parceiro está tão ansioso e isso está vindo para mim. Então você precisa olhar para você. Lembre-se da máscara de oxigênio. Coloque a máscara, respire. E é interessante porque a máscara do avião vem para você justamente respirar, pela descompressão de ar da cabine e do restante da aeronave. Você precisa respirar para fazer qualquer coisa. Sem respirar você não faz nada. Então esse tempo de confinamento e de isolamento muitas vezes passa aí essa impressão de falta de ar, né, de sufocamento. E por essa ansiedade estar muito alta, parece que você vai travar. E você precisa respirar. Né? Eu até brinco com algumas pessoas. Respira, senão morre. Até a forma de falar. A pessoa vem com tanta ansiedade em falar que até atropela, não consegue o raciocínio acompanhar a fala. Calma, respira, uma palavra por vez, uma coisa de cada vez, para que você consiga se comunicar bem, para que você consiga se expressar da melhor forma. Regina colocou, muito bom ouvir conselhos para a vida a dois. Parabéns. Obrigado, Regina. Ótimas dicas. Obrigado, Regina. Um abraço. Obrigado mesmo. Muito bem. Já caminhando para o encerramento desta live, vamos deixar aqui alguns recados importantes. Lembrando que na próxima semana nós teremos um convidado. Sim,
Vamos ter uma live compartilhada, virá aqui conosco um profissional da área da saúde e vamos fazer um bate-papo com vocês. Então vai ser bastante interessante, já uma experiência diferente para nós. E eu conto com vocês. Compartilhem, divulguem, chamem, convidem aquelas pessoas que você acha que precisa ouvir tudo isso, saborear tudo isso, saborear no sentido de autoconhecimento, para que a gente possa estar juntos e mais fortes, sobretudo neste tempo. Eu fico bastante agradecido e é muito gratificante ter essa oportunidade de conversar com vocês, de poder ajudá-los, de poder orientá-los, sobretudo em relação à ansiedade, aos nossos pensamentos, aquilo que estamos vivendo, sobretudo neste tempo tão desafiador, é um tempo tão difícil, mas que existe uma luz no fim do túnel e que você pode, se você quer, você vai conseguir. Observar a qualidade dos seus pensamentos, observar a qualidade das suas palavras, observar aquilo que você está sentindo e aquilo que você acredita, porque nós vivemos sobre aquilo que nós acreditamos e nós vivemos a vida toda em cima daquilo que acreditamos. Em que você tem acreditado ultimamente? Em que você tem colocado toda a sua confiança? Em que você está se segurando neste tempo tão difícil? Qual é o seu porto seguro? Qual é a sua referência? Qual é o seu chão? Esses são os desafios. Daiane colocou: parabéns pela iniciativa neste momento, dar essas dicas para lidar com ansiedade é muito bom. Obrigado, Daiane, muito obrigado por todos vocês estarem aqui. A Simone também está agradecendo. Imagina, Simone, é um grande prazer em poder falar com vocês. Uma boa noite, eu desejo que vocês estejam bem. Espero vê-los semana que vem. Semana que vem tem mais. Uma live compartilhada. Boa noite, Edna. Boa noite. Bom descanso para vocês. Um grande abraço. Fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima. Tchau. Abraço. Solimar, tchau. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Abraço. Valeu muito. Ok, Rita? Boa noite. Por nada. Um abraço, Rita. Boa noite, Daiane. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, Simone. Um abraço. Regina, boa noite. Tchau. Tudo de bom. Tchau, tchau.